Problema que não é dito não existe. Sim, direto ao ponto, já para respeitar o seu tempo e a sua escolha de estar aqui nesse canal. Se o problema que não é dito não existe, logo ninguém pode te ajudar. Nem o seu psicólogo, nem o seu chefe, nem a sua esposa e talvez nem você mesmo. Se você não consegue falar sobre, quem dirá executar algo sobre? E eu digo isso porque a maioria dos homens que eu atendo, pessoas de sucesso mesmo, eles não têm problema com ansiedade, embora sinta ansiedade às vezes, de uma forma até de travar, mas o problema principal muitas vezes não é a ansiedade em si. Alguns que eu conheço e que eu caminho junto, o problema maior nem é em si a não motivação ou a dificuldade de lidar com as coisas, com o trabalho em si. Muitas das pessoas que eu conheço e caminho junto passam exatamente por isso, com a dificuldade de se posicionar, a dificuldade de falar não, a dificuldade de se comunicar e de expressar essa grande verdade que diretamente aqui eu já quero ser bem franco com você, que o problema que não é dito, não é falado, ele não existe. Muito bem-vindo ao seu canal de psicologia. Meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, trabalho com atendimento clínico há mais de 10 anos, sou coordenador da pós-graduação, mestrado na área, mas basicamente atendo em psicologia clínica, seja um a um, seja em grupo. Aliás, você já pensou em considerar essa hipótese, você fazer um estilo de terapia diferente? Pois é, nós temos um grupo de terapia híbrido, tá? Onde você tem uma trilha em grupo e você também pode estar esporadicamente comigo, que foi uma maneira que eu encontrei de repente conseguir atender e caminhar com mais pessoas. Além do network, as vantagens, eu entendo realmente que a terapia em grupo é o futuro da terapia. Mas voltando ao assunto aqui, problema que não é dito não existe, ponto final. Eu quero que você grave essa palavra. Se não você não diz, ele não existe. A dificuldade de falar não, a dificuldade de se posicionar é muitas vezes a grande causa, uma das grandes dificuldades que pessoas bem-sucedidas encontram. Afinal, quando você entra ali e começa a trabalhar, quanto mais sim você diz para as atividades, quanto mais você vai dizendo e aceitando mais trabalho e cada vez mais ajudando a equipe, esse tipo de profissional ele tende a crescer. Só que você que já é aqui do canal já percebeu que muitas vezes eu digo, a habilidade que te trouxe até aqui não é a mesma habilidade que vai te levar para um próximo passo, para um próximo nível. Principalmente se você está galgando cargos de liderança ou se você está pensando em crescer na carreira corporativa ou muitas vezes até empreendendo. Porque o último desafio de um grande gestor são as mãos invisíveis. A sua palavra deve valer mais do que 1000 mãos. E muitos CEOs, CFOs, CTOs, muitos desses profissionais têm justamente esse poder. Você pega um presidente, por exemplo, que é o nosso CEO da República, quando ele diz algo, tudo se move, o mercado se move, as pessoas se movem, as características alteram, porque é o poder dessa palavra. Um grande gestor geralmente vai trabalhar com o desafio de ter mãos invisíveis, onde a sua palavra desencadeia toda um processo de ações. Enquanto você não chegou lá, estamos aqui pensando no seu desafio inicial, que é muitas vezes falar sobre o seu problema com a sua esposa, ou falar com o seu problema com o seu chefe ou com o seu companheiro de equipe. Se antes você pegava muitas coisas para fazer, se antes você aceitava todas as coisas que eram colocadas sobre você, se antes você falava sim para aquela pessoa que você nem gostaria tanto de ter no seu ciclo social, se antes você dizia tanto, caso você queira passar para os próximos níveis. Algo, né, dizer não vai fazer parte do seu repertório. E acontece que muitas vezes essas pessoas, elas passam, né, por um processo que nós chamamos, eu particularmente chamo, da represa rompida. O que é a represa rompida? Você precisa entender aqui basicamente 3 conceitos, tá?
O primeiro conceito é o conceito de inassertividade. Antigamente se falava passividade. Aqui no meio nós temos a assertividade e depois, num certo ponto, nós temos a agressividade. O que seria a inassertividade? Quando eu tenho ali aquela voz mais desvalida, aquela coisa assim mais difícil, né? Ou eu vou aceitando, ou eu às vezes diminuo a importância do tema. Ah, não, né? Eu acabo ironizando. Ah, então tudo bem, vou fazer, mesmo querendo fazer, não. E ali eu vou, né, somando tudo aquilo. Eu não sou honesto com os meus processos mentais, eu vou aceitando, isso eu vou tendo uma característica que antigamente se falava de passivo, né? Hoje nós falamos de inassertivo. Então, aquele combinado, se você não conhecia esse termo, inassertivo, eu penso que é hora de você deixar o like, porque eu já te ensinei alguma coisa hoje. Mas é importante que a gente saiba essa questão do like, porque é onde a gente sabe os vídeos que ajudam mais pessoas, ou que estão ensinando mais pessoas. Então aqui no canal a gente usa essa métrica, tá? A inassertividade, ela muitas vezes nesse perfil ou nessas características, ela vai se somando, até que eu chamo aqui da quebra de barreira. A pessoa salta da inassertividade e vai lá para a agressividade. Onde que é a agressividade? Onde eu então tenho gestos intimidadores, onde eu tenho então uma voz, né, mais alta, onde eu tenho gestos, olha só os gestos, a voz, e aí eu tenho conteúdos, né, na terceira pessoa. Porque você isso, aquilo. Esses gestos que antes eram muito tardios, eles passam a ser muito reativos. Eu saio daqui desse padrão inassertivo e migro para o padrão agressivo. E numa hora dessa você deve estar pensando, poxa, realmente, talvez, né, todo mundo vai falar para eu ser mais assertivo, coisa assim. Veja que esse não é um canal sobre moralidade, filosofia ou ética. Esse é um canal sobre comportamento e psicologia. Então, como e por que nós fazemos o que fazemos? A questão aqui não se trata sobre ser correto ou ser incorreto. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre quando e como ser agressivo. Muitas vezes nós precisamos, e não é de acordo com o que você pensa, quando nós precisamos ser coercivos, né? E aí, não é sobre ser certo ou ser errado. Muitas vezes, e por isso estou citando a questão ética, muitas vezes, né, ser essa pessoa que diz amém, olha só o termo, né, dizer amém. Amém é uma palavra que significa que assim seja, né? E aí você diz amém, amém, que assim seja, que assim seja. Você se torna um melhor funcionário. Mas a custo do quê? Você se torna o melhor marido, mas a custo do quê? Então algumas pessoas chegam a acreditar, a pensar que não sabem dizer não. Mas eu não vejo isso, eu vejo que essas pessoas, elas sabem muito dizer não, só que elas sabem dizer não para si mesmo. Então a cada não que eu deixo de dar para o outro é um não que eu dou para mim mesmo. É algo que eu gostaria de fazer e acabo não fazendo. É algo que eu gostaria de não fazer e acabo tendo que fazer. Entende? E aí eu vou acumulando essa questão da inassertividade e eu migro para agressividade. E qual que então é a proposta? É porque se eu colocar os efeitos desse comportamento, e a gente já viu aqui que o que manuseia e o que permanece esse comportamento é os efeitos dele. Em última análise, aqui na inassertividade, você está comprando fiado, tá? Você não diz esse não e aceita esse sim. Você queria dizer não, mas você aceita esse sim. Então você vai, eu não quero então arrumar briga agora. Então assim, você vai adiando tudo isso e aí quando essa conta chega, ela chega com juros. E aí a conta já está grande. E aí quando você estoura, quando você explode, olha só os termos que a gente usa. Tá com as macacas, olha só o termo que às vezes a gente usa. Quer dizer que então você migrou disso. Os efeitos desses dois padrões, os efeitos desses dois comportamentos, que a gente chama de estilos de respostas, eles são contraproducentes em última análise. Porque aqui você não resolve os seus problemas e aqui você também não resolve os seus problemas. Aqui você acaba tendo uma imagem pobre de si mesmo. E aqui você cria uma imagem fraca a respeito de si mesmo, porque afinal a agressividade é uma maneira imatura de lidar com as suas emoções ou com seus problemas.
nota que aquela pessoa agressiva que você conheceu, que você conhece ou tem como referência, pensa uma pessoa que você vê frequentemente tendo atitudes agressivas, o quanto que essa pessoa é imatura ou o quanto ela tem dificuldade de lidar com as suas emoções. E muitas vezes ela até conquistou algumas coisas na base da agressividade, mas é bem raro pessoas que permanecem, porque esse custo de não saber lidar com as emoções, eles tendem a cobrar o seu preço na linha do tempo. Por isso que a psicoterapia acaba sendo assim um grande investimento, porque você manter, você criar, ao contrário da medicação ou de outras formas de intervenção, a psicoterapia você cria, você desenvolve ferramentas que continuam a fazer efeito, continuam a gerar benesses, continuam a trazer resultados, mesmo depois de você parar, encerrar ou coisa assim. E a ideia aqui não é eu te dizer o que você deve ser. A ideia aqui é justamente saber que você possui esses 3 tipos de comportamento e você age intencionalmente de acordo com o seu contexto. Logo, se você está passando por alguma situação, você consegue manejar e de acordo com o seu objetivo, você consegue alcançar resultados diferentes. Agora, Sérgio, então, como ser assertivo isso que você está dizendo? É justamente o título desse vídeo. Problema que não é dito, não existe. Então, você precisa falar ou aprender a falar sobre o que você sente. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Você precisa ter uma análise mais detalhada sobre o seu comportamento e sobre os seus padrões de comportamento. Uma hora você vai ter que sentar e revisitar e rever, ou até mesmo de oficializar, né? Ver, então afinal, essa pessoa que você é de propósito, né? Intencionalmente você se comporta dessa maneira, você age dessa maneira, você atua dessa maneira. O tempo que você passou aqui na Terra, que você está na Terra, você faz isso de maneira intencional. Tá gostoso fazer isso? Tá gostoso ser você? Sabe? Então, esse tipo de questão, esse tipo de pergunta, uma hora vai chegar sobre você e sobre essas perspectivas de que os novos problemas vão demandar de você novas ferramentas, novas habilidades. E, num certo ponto, essas habilidades serão habilidades pessoais a serem desenvolvidas e é nisso que eu gosto e quero te ajudar. E basicamente para te ajudar são 3 pilares que a gente aprende e desenvolve no nosso grupo terapêutico, tá? O nosso grupo terapêutico avançado. E basicamente, quando nós lidamos com isso, né, lá no nosso grupo, nós aprendemos a lidar com esses 3 pilares. Basicamente é aprender a nomear, né, dizer eu estou frustrado, ou qual é a emoção que eu sinto nesse momento, aprender a lidar, a nomear cada uma dessas emoções, como elas interagem com os nossos pensamentos diante dessa situação, o porquê que esse pensamento é esse e não o outro, aprender como eu funciono dessa maneira e entrar em contato com as minhas emoções vai fazer total diferença nesse momento. Esse é o primeiro pilar. Um segundo passo que a gente caminha muito sobre isso é sobre o entendimento que dizer não é um ato de cuidado. Quando você opta por cuidar de si mesmo, você opta por permanecer em cuidado. Então você não está ali, fazendo a metáfora ali, você está pisando fundo no motor, né? Você está colocando mais peso na sua bagagem do que realmente é necessário ou possível. E dizer não muitas vezes é, olha, peraí, essa aqui eu vou carregar na próxima viagem. Imagina que você tá ali, né, numa viagem, e aí vão colocando peso. Não, pera, essa aqui vai ser na próxima viagem. Se você vai dizendo sim, as pessoas vão colocando, o mundo vai colocando cada vez mais bagagem. Você é o principal responsável por organizar essas demandas, organizar o seu tempo nisso daí. Muitas vezes o dizer não, muitas vezes não, tá? Ouso dizer que a maioria que tá em burnout ou passou por isso, ou vai passar por isso, é justamente por não saber, não tem metas claras, não sabe exatamente qual é o budget, o orçamento, qual é o teto ali do piso. E um terceiro ponto que a gente acaba passando e aprendendo junto. Eu espero que você tenha essa oportunidade, eu quero muito poder te ajudar, de passar ali um tempo com a gente caminhando e se autodesenvolvendo nesse sentido, que é o próprio pilar de que o terceiro ponto que a gente vê junto é justamente sobre esse pilar da assertividade, né? Que eu abri um pouco mais aqui, de entender que dizer não é sobre ser grosso,
é justamente sobre dizer aquilo que precisa ser dito, que algumas portas você é responsável por fechar, e quando você fecha, você cria um ambiente de segurança, e essa porta, quando você tem o controle de abrir ou fechar, é mais ainda. Então esse desenvolvimento pessoal, né? A gente aprende isso muito junto, quero muito poder te ajudar, quero que a gente possa caminhar um tempo junto. De novo, o link está aqui em algum lugar, você pode entrar em contato comigo ou com alguém da minha equipe e entender melhor como é que funciona. Mas a minha chamada aqui para você é: até quando você vai dizer amém para tudo, para todos? Até quando você vai guardar isso só para você? Ou até quando você vai ficar se abrindo para uma ferramenta de texto que vai te dizer exatamente o que você quer ouvir? É exatamente isso que é a inteligência artificial. E assim, de verdade, eu não poderia deixar esse vídeo sem dizer que aquilo que você não diz te adoece, tá? Aquilo que você diz pode te adoecer, mas aquilo que você deixa de dizer muitas vezes também. E como é que você vai mudar de vida se você não consegue nem mudar de frase? Até quando você vai ficar aí caminhando sozinho? De verdade, qual a última vez que você expressou aquilo que você sente? Eu queria fazer esse exercício aqui com você. Comece a dizer como você está se sentindo para os outros e para as pessoas, não somente coisas ruins, mas qual a última vez que você se abriu, né? Porque alta performance não acontece sem autoconhecimento. E eu espero muito ter te ajudado e mais esse caminho aí. A gente se vê numa próxima ocasião. Um grande abraço. E na última linha, assim, qual o problema que você tem evitado de falar? O que tá aí parado? Eu precisava muito te provocar com relação a isso. Bom, esse canal é sobre alta performance e autoconhecimento, não com uma lista enorme do que fazer, como estão dizendo por aí, mas com um processo genuíno, baseado em ciência, uma psicoterapia de caminho e de autodesenvolvimento. Nós desenvolvemos o primeiro programa terapêutico com ênfase em psicoeducação. Então é onde eu te ensino a ser o seu próprio terapeuta. E eu espero muito ter te ajudado. Se inscreve no canal para mais vídeos e mais dicas como essa. A gente se vê. Um grande abraço. Até já.